Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, no quadro Isso é Crime do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, nós vamos tratar hoje sobre a autorização excepcional para a compra das vacinas contra o coronavírus e também a eventual responsabilidade por omissão de agentes políticos que não autorizem esta mesma compra. Uma vez que nós estamos vivendo uma pandemia, não é, pessoal, nesse ano de 2020, e que existem inúmeras pessoas contraindo a doença e também morrendo por causa do coronavírus. Nós já fizemos vários outros vídeos a respeito da relação entre o direito penal e o coronavírus, a doença Covid-19, né, a coronavírus disease, e nós sabemos que desde o início da pandemia, mais do que uma epidemia, uma pandemia no final do ano de 2019, são centenas ou milhares de mortes no Brasil e pelo mundo afora a cada dia. Essa epidemia, ela viveu um crescente no nosso país em meados desse ano, houve uma ligeira baixa e agora ela volta a ter números crescentes no final do ano também. Ou seja, muitas pessoas têm contraído ainda o coronavírus diariamente e outras tantas, centenas e milhares, têm falecido também a cada 24 horas. Então, o que pode acontecer caso, na existência de uma vacina, a autoridade pública não autorize ou seja negligente ou atrase a compra dessa mesma vacina e a autorização da mesma para que as pessoas possam ser vacinadas. Então, vamos analisar a responsabilidade, se existe uma responsabilidade por omissão e se essa responsabilidade é uma responsabilidade criminal, não é, pessoal? Para que a gente saiba se isso é crime, né? Bom, em primeiro lugar, a gente deve recordar que existe uma lei, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sobre a qual nós já nos reportamos aqui, que obriga a adoção de uma série de medidas pelas autoridades públicas, no seu artigo 3º, medidas compulsórias para o combate à epidemia da Covid-19. Especificamente, a Lei 13.979, nós vamos colocar aqui, no seu artigo 3º, ela torna compulsórias a adoção de uma série de medidas, como, por exemplo, o isolamento, a quarentena, a coleta de análises clínicas, de amostras clínicas, para que seja feita uma eventual comprovação do estado clínico da pessoa de ter ou não a doença, a submissão à necessidade de vacinação compulsória, isso se encontra na linha D, ali no artigo 3º, então é importante que dentre essas medidas nós tenhamos também a vacinação compulsória, sobre a qual nós já falamos aqui no nosso canal, e vamos colocar o vídeo no final aqui, o vídeo a respeito da vacinação compulsória contra o coronavírus, porque ela é obrigatória em virtude dessa Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que já tratava da compulsoriedade de uma série de medidas, entre elas a vacinação. Pois bem, e aí vem a questão da compra da vacina. Nós já sabemos que muitas agências internacionais têm autorizado a compra de vacinas que foram desenvolvidas em laboratórios e universidades de prestígio, que conseguiram desenvolver rapidamente a fórmula da vacina contra o coronavírus. São diferentes fórmulas, diferentes modos de atuação e o mecanismo costuma ser também distinto na atuação no nosso organismo. Pode-se precisar de uma dose, de várias doses, de meia dose, enfim, para que se estimule o corpo humano a produção de anticorpos contra a Covid-19, não é? Então não há apenas uma vacina contra o coronavírus, há uma série de vacinas e muitas delas já estão sendo autorizadas por agências internacionais de alimentação e de drogas e de medicamentos pelo mundo afora. Bom, e se a autoridade pública brasileira, seja o presidente da República, governadores ou prefeitos, mas principalmente o presidente da República, já que essa autorização depende da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não concede essa autorização, retarda na concessão dessa autorização de uma ou diversas vacinas para que se comece realmente a vacinação do povo brasileiro. Poderia haver uma responsabilidade criminal por omissão, pessoal? Bom, vamos lembrar então de outros episódios do canal que nós tratamos do crime de epidemia. O crime de epidemia, ele está tipificado no artigo 267 do Código Penal Brasileiro desde 1940. Então, lá diz assim, causar epidemia mediante a proliferação de germes patogênicos. A palavra epidemia, claro que abarca também a pandemia, por uma interpretação extensiva, quem pode o mais pode o menos, né? Nós temos ali que uma pessoa que eventualmente provoque a pandemia do coronavírus, ou que permita que ela se prolifere com a velocidade com que ela se proliferou pelo mundo, vai responder igualmente pelo crime de epidemia, que é até menos grave. A epidemia pode ser local, enquanto a pandemia ela é mundial, como nós estamos vivendo, né? Então, essa responsabilidade, ela dá lugar a uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. Trata-se de, tão logo a gente vê o crime do 267, de um crime que se comete por ação, não é? Ou seja, a pessoa contaminada sai às ruas sem máscara, ou sai às ruas simplesmente sabendo que está contaminada, gerando um risco de
contaminação de outras pessoas. Vejam bem, a pessoa contaminada com o coronavírus ou qualquer outro vírus que seja contagiante, porque se fala causar epidemia mediante a proliferação de germes patogênicos, isto é, bactérias e vírus são germes patogênicos, né? Micro-organismos que causam as doenças no nosso corpo. Então, uma pessoa contaminada pode provocar epidemia, desde que ela contamine mais uma pessoa, ok, pessoal? Embora seja um crime de perigo, precisa realmente desse primeiro contágio e a partir daí não se controla mais, né? Vai haver uma proliferação do germe patogênico pela população afora. Então, a pessoa não pode, sabendo que tem Covid-19, altamente desconfiada, né? Ou seja, com dolo direto ou eventual, sair às ruas e provocar a eventual contaminação de uma pessoa. Contaminada uma pessoa, a epidemia pode começar. É um crime doloso com essas penas de 10 a 15 anos de reclusão e normalmente cometido, então, por ação. Alguém que tenha o próprio germe patogênico no seu organismo saiba disso, né? Porque senão seria uma responsabilidade penal objetiva, eu tenho que saber ou desconfiar que estou doente. Ou então, podemos imaginar que pessoas não contaminadas causem também a epidemia. É claro, pessoas que têm acesso aos germes patogênicos em laboratórios, que proliferem esses germes pela humanidade afora, um médico que libere um doente francamente doente, né, enfermo de uma doença infecto-contagiosa, e diga, não, você pode ir para casa, né, ou seja, não se importando, dolo eventual, ou com dolo direto mesmo, de que outras pessoas se contaminem. Então, não precisa de o agente estar contaminado para provocar epidemia. Pode ser um terceiro também que não está contaminado, mas permite a proliferação de germes patogênicos entre as demais pessoas, liberando, por exemplo, uma pessoa doente para ir para sua casa. Então, o crime de epidemia é um crime gravíssimo, inclusive é um crime hediondo. E no seu parágrafo 1º, nós temos que a epidemia, quando gera o resultado morte, tem as suas penas dobradas, pessoal. Então, 267, parágrafo 1º do Código Penal, as penas são de 20 a 30 anos de reclusão para a pessoa que cause epidemia com resultado morte. Pois bem, nós temos também no parágrafo 2º a forma culposa, ou seja, epidemia culposa com 1 a 2 anos de detenção, uma pena bem menor, porque aí no caso a pessoa, embora saiba que tem o coronavírus, ela, por exemplo, aposta em que ninguém vai contrair. Não, eu vou ali rapidinho, eu vou sem máscara, eu vou dar uma saidinha, eu vou até a portaria do meu prédio, ninguém vai pegar. E aí alguém pega o coronavírus dessa pessoa. Então aí a pessoa que imprudentemente, negligentemente, sem máscara, sabendo que tem o coronavírus, senão a responsabilidade vai ser objetiva, mas ela acha que não vai contaminar ninguém. Não é? É diferente do médico que libera francamente o doente, não se importando com a contaminação, ou quando eu saio às ruas tendo vírus e também não quero saber, contamino seja lá quem for, ou seja, eu não me importo com a saúde das pessoas, já que o bem jurídico aqui é a saúde pública. Então, a epidemia culposa seria para aquela pessoa que acredita que não vai acontecer nada. Dadas as circunstâncias, eu vou sair rapidamente ali e vou voltar, embora tenha o coronavírus. Eu acabo contaminando. Bom, mas isso é a culpa, né? Isso é imprudência ou eventualmente negligência de quem faz isso sem máscara ou sai às ruas contaminado achando que não vai contaminar ninguém. Nós sabemos, nós temos conhecimento de que uma pessoa com coronavírus saindo às ruas pode sim contaminar as outras, até porque é o único meio de contaminação, pessoa para pessoa, é o que tem acontecido pelo mundo afora durante essa pandemia. Todos nós temos conhecimento desse meio, que é o mais simples e o mais fácil de contaminação. Não é estar próximo do outro, respirar próximo do outro, falar próximo do outro e contaminar diretamente o outro. Todos nós temos conhecimento que essa doença mata, pessoal. Então, vamos ver agora como ficaria a responsabilidade de uma autoridade pública sabendo que existe uma vacina contra o coronavírus e que pode salvar centenas e milhares de vidas a cada dia que são perdidas para o coronavírus e que não autoriza a compra da vacina e que não autoriza que ela seja autorizada pela sua Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como é a Anvisa. E qual seria a possibilidade, então, de responsabilização e se tem alguma solução para esse caso. Bom, uma autoridade pública, sobretudo autoridade pública nacional, em âmbito nacional, que controla a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao não autorizar essa compra, ao não realizar um plano de imunização o mais rápido possível, porque cada dia conta e em cada dia vidas são perdidas, estaria sim cometendo o crime de epidemia dolosa por omissão, pessoal. Ou seja, aí, no caso, a autoridade tem, por lei, essa obrigação de evitar o perigo. A responsabilidade em comissão por omissão, ela pode ser causada de 3 formas. Seja porque o agente tem obrigação legal, seja porque o agente tem obrigação contratual de evitar o perigo, ou porque ele é responsável por uma fonte de perigo que a gente chama de princípio da ingerência. Por isso, os pais são responsáveis pelos seus filhos, também por omissão, pela sua integridade física, pela sua vida, pela sua saúde. Os pais não podem deixar de velar pela alimentação dos filhos, se eles estão bem, se eles têm saúde. Imagine um pai que deixa de alimentar um filho. Ele vai estar matando por omissão. Essa obrigação é legal. A obrigação contratual, por exemplo, vem do exercício de alguma profissão, como a profissão médica. O médico não pode deixar de atender o doente.
o policial, o bombeiro, todos eles assumem um cargo no qual eles estão investidos da necessidade de amparar as pessoas na sua saúde, na sua integridade física, nas suas vidas. Então, se eles não, por exemplo, desempenham a sua função de salvar um doente, o médico pode responder por um homicídio por omissão. E a fonte de perigo, ela é variada, né? Aí o garante, ele tem o controle, por exemplo, de um buraco que foi feito na calçada, não sinaliza, alguém cai e quebra a perna. Então, essa lesão foi causada por omissão, porque o garantidor é aquele que poderia sinalizar, fez lá um buraco para consertar o cano na calçada e nem sinalizou. Então, essa pessoa que está realizando essa obra é responsável por essa lesão corporal por omissão. Isso está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Pois bem, a meu ver, essa autoridade pública nacional, haja vista, né, o presidente da República, que controla o Ministério da Saúde e a Anvisa, ele é altamente responsável pela saúde das pessoas, de todos os brasileiros, e ao não autorizar a compra e não comprar a vacina, está a cada dia cometendo crime de epidemia dolosa por omissão. E é dolosa, pessoal, por quê? Porque a pessoa sabe muito bem que existe um risco, se não, na verdade, um resultado, todos os dias comprovado, de que muitas pessoas, milhares de pessoas, contraiam o vírus, o que por si só já é epidemia, e ainda por cima causando a morte dessas pessoas, que está no parágrafo 1º do artigo 267 do Código Penal, ou seja, comete epidemia com resultado morte do parágrafo 1º, com pena de 10 a 15 anos de reclusão, e é considerado um crime hediondo pela Lei 8.072/90. Ou seja, nós sabemos que esses resultados têm acontecido, seja o fato de a pessoa estar doente por si só já é crime de epidemia, que milhares de pessoas adoeçam e poderia ser evitado pela vacina, e que pessoas contraiam a doença e ainda por cima morram, o que é epidemia qualificada pelo resultado morte, e que está sendo provocada por omissão pela autoridade pública, que não autoriza, que retarda a cada dia a compra da vacina. Bom, a autorização da vacina, finalmente, a gente pode dizer que ela viria de qualquer maneira, porque a Lei 13.979, que nós falamos no começo desse vídeo, ela foi alterada por uma lei que veio logo depois, a Lei 14.006, de 28 de maio de 2020, assinada pelo próprio presidente da República do Brasil, promulgada, e que ela produz uma alteração interessante na Lei 13.979. A Lei 13.979 fala da vacinação compulsória, da necessidade de que essa autorização ela venha da Anvisa, mas ela traz exceções, e essas exceções foram dadas com a Lei 14.006, que eu vou colocar aqui, de 28 de maio de 2020. Ou seja, nós temos ali na Lei 13.979, no inciso 8º, que, embora a Anvisa não autorize de imediato a compra de uma determinada vacina, insumos farmacêuticos, uma série de medicamentos, não só vacina, ok, pessoal? Caso a Anvisa retarde nessa autorização, ela poderia ser suprida, e é um mecanismo também de análise e de dignidade para que a própria Anvisa autorize a compra desses medicamentos, insumos farmacêuticos e vacinas, que outros órgãos internacionais chancelem primeiramente essa vacina ou esse medicamento. Então, nós temos que, na ausência da autorização da Anvisa, valeria também a autorização da FDA, que é a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, da EMA, que é a European Medicines Agency da Europa, e outras duas organizações internacionais que são responsáveis pelo controle de medicamentos e alimentos pelo mundo afora. Então, elas serviriam de parâmetro segundo o inciso 8º do artigo 3º da Lei 13.979 para que a Anvisa desse sua autorização. Ah, professora, mas e se a Anvisa retarda e não dá a sua autorização? Aí entra a Lei 14.006 que eu acabei de falar, porque ela promoveu uma autorização que está já incluída na Lei 13.979, mas que no artigo 3º, parágrafo 7º-A, parágrafo 7º-A do artigo 3º, ela autoriza, no caso de omissão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, em dar essa autorização, que tendo autorização desses organismos que nós acabamos de colocar, como a FDA ou a EMA, né, a EMA, a Agência Europeia, que a Anvisa autoriza em até 72 horas, uma vez que houve autorização dessas agências internacionais, e caso a Anvisa não autorize esse prazo escolha, essas 72 horas, sem que haja qualquer tipo de autorização da Anvisa, da agência brasileira, passadas 72 horas, pelo parágrafo 7º-A do artigo 3º da Lei 13.979, alterada pela Lei 14.006 de 2020, então, automaticamente essa autorização seja dada. Ou seja, na omissão da autorização da Anvisa, em 72 horas, após 72 horas, é como se a autorização tivesse sido dada, já que foi dada por algum desses organismos que eu citei, que estão na própria Lei 13.979.
ok? Então, esse parágrafo 7º, essa alteração introduzida pela Lei 14.006 de 2020, ela própria diz que a Anvisa, na verdade, nem precisaria autorizar, uma vez que se ela não autoriza em 72 horas, ela tem o prazo de 72 horas, mas escoado o prazo sem que ela autorize, e com autorização desses organismos internacionais, que também são muito importantes e sérios, não é, pessoal? Que chancelam o uso da vacina, então, automaticamente, a vacina estaria autorizada para compra no Brasil. O parágrafo 7º-B diz que o médico que ministrar essa vacina, um medicamento, qualquer insumo, né, não são só vacinas, sem autorização da Anvisa, nos moldes do parágrafo 7º-A, o parágrafo 7º-B diz que ele deve alertar o paciente sobre esse fato, né, que não deixa de ser um certo risco, já que a Anvisa não autorizou, mas os organismos autorizaram, ou seja, para que o paciente tenha o seu consentimento informado a respeito do que ele está tomando. Mas o fato é que a lei autoriza, até pela chancela que esses organismos internacionais produzem em relação a esses medicamentos, insumos farmacêuticos e vacinas pelo mundo, certo? Então, existe um mecanismo ainda que haja omissão da Anvisa para que a vacina seja importada, para que essa vacina seja aplicada, efetivamente aplicada a toda a população brasileira. Não sendo, a cada dia, nós temos que a autoridade pública brasileira, a autoridade nacional, está cometendo epidemia dolosa por omissão, com vários resultados morte, ou seja, o artigo é o 267, parágrafo 1º, no caso de resultado morte, crime hediondo, do Código Penal brasileiro. Crime de epidemia dolosa por omissão. Isso é crime, portanto. Bom, por hoje é só. Esse foi o episódio do Isso é Crime do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Nós voltamos proximamente com mais episódios no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações. Enfim, mandem suas dúvidas, suas perguntas, sugestões de temas aqui para o nosso canal, para que a gente possa fazer mais quadros e mais vídeos para vocês, informando a respeito desses e outros temas muito interessantes. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!